Olá pessoal, aqui quem fala é Mariane e esse é o canal Hora da Creep, um canal de creepypastas com histórias originais, histórias que você só encontra aqui no Hora da Creep. Se inscreva no canal e deixe o like. E um salve para todos os membros! Muito obrigada a todos vocês por assinarem o canal. Quem se tornar membro vai ganhar benefícios exclusivos e ainda nos ajuda a continuar. Você deve conhecer o desenho animado O Incrível Mundo de Gumball. Um desenho de um gatinho azul que vive aventuras divertidas e engraçadas com seu irmão adotivo Darwin, um peixinho dourado que criou pernas. Sabe, tem uma coisa ruim sobre essa animação. Algo que nunca vai me deixar esquecer. Bem, por onde começar? Eu sou um ex-roteirista da Cartoon Network. Já escrevi roteiros para diversas séries da emissora, como Steven Universo, Meninas Superpoderosas, Hora de Aventura e até desenhos mais antigos como Laboratório de Dexter e Coragem, o Cão Covarde. Eu sempre gostei do que fazia e adorava meu ambiente de trabalho. Conheci de perto os criadores, dubladores, desenhistas e todo o pessoal envolvido na produção dos desenhos animados. Trabalhar em O Incrível Mundo de Gumball foi uma ótima experiência. Até que um dia, tudo mudou. Eu cheguei para mais um turno de trabalho e me deparei com um novo estagiário. Seu nome era Steven. Ele estava se formando em animação em uma renomada faculdade e precisava cumprir a carga horária estagiando. Ele iria me auxiliar, fazendo o storyboard de meu roteiro. Eu comecei a escrever minha história. O título seria O Teletransporte. Seria um enredo simples, onde Gumball e Darwin compram uma máquina de teletransporte de um cara na rua por $20, porém, recebe um aviso que não poderão devolver e precisarão arcar com as consequências. A máquina consistia em 2 cápsulas, onde você entra em uma para ser teletransportado para outra. Eles levam-a para casa, cada um carregando uma cápsula. Chegando em casa, eles começam a se divertir teletransportando de um lugar a outro. Anaís avisa que era perigoso ficar brincando com isso. Eles não ligam, até que os dois entram juntos em uma cápsula. E quando saem, na segunda cápsula, estão com seus corpos trocados. Gumball está laranja, com os braços e pernas de Darwin, e Darwin está azul, com os braços e pernas de Gumball. E para piorar, a máquina de teletransporte enguiça. E eles têm que ficar desse jeito até que Anaís consiga arrumar o problema. Depois de muita confusão, Anaís conseguiu arrumar a máquina. Novamente eles entram juntos e dessa vez saem normais do outro lado. Depois disso, Gumball e Darwin levam a máquina para o lixão para ser esmagada e destruída, para não causar mais danos a ninguém. E assim eles aprendem que não devem brincar com coisas tão perigosas que mexem nas leis da natureza, do universo. Esse episódio seguia o mesmo tipo de lição de quando eles clonaram Anton, a torrada, no episódio A Receita. Encaminhei meu roteiro ao Steven. Ele começou a desenhar as cenas do storyboard. Depois disso, passei as próximas semanas me focando em novas histórias para o desenho. Quando, em uma noite, por volta das 9 horas, recebo a ligação do diretor de arte me xingando, me chamando de idiota, de imbecil. Eu pergunto a ele por que ele estava me tratando desse jeito. Ele responde que eu sabia bem a droga que eu tinha criado. Fiquei sem entender nada. Então, veio a notícia. Você está despedido. Amanhã passe aqui no estúdio para pegar as suas coisas.
Eu coloquei o telefone no gancho e fiquei paralisado, não entendendo o que aconteceu. Fiquei tentando encontrar alguma coisa que talvez eu tivesse feito de errado, mas não havia nada. Eu sempre fui um funcionário exemplar. Quase não dormi naquela noite e na manhã seguinte saí destinado a tirar satisfação sobre minha demissão. Eu iria lutar pelo meu emprego. Cheguei e fui direto para a sala do diretor de arte e o confrontei, dizendo que não havia motivo para me despedir, que eu reivindicaria meus direitos. Ele então apenas colocou uns papéis na minha frente. Peguei-os e vi que era o storyboard da minha história. Porém, aquilo definitivamente não fui eu que escrevi. Aquelas cenas não tinham nada a ver com minha história. Era como se o meu roteiro tivesse sido reescrito. Aquilo era assustador, bizarro e com certeza nem um pouco apropriado para estar no desenho do incrível mundo de Gumball. Contestei e disse que não fui eu que tinha escrito aquilo, que só pode ter sido o Steven, o estagiário que modificou o roteiro. Entretanto, o diretor apresentou o roteiro escrito da história bizarra e disse que o próprio Steven o havia entregado. O diretor ainda disse que o estagiário só fez o que achava certo ao denunciar uma pessoa que prejudicaria a empresa. Nessa hora caiu a ficha que Steven havia armado para mim. Porque ao entregar o papel a Steven, ele se livrou de meu roteiro e substituiu pelo dele, parecendo que fui eu que tinha criado aquela bizarrice. Eu tentei argumentar e falei para o diretor averiguar o documento de texto no meu computador. Porém, ao chegar lá, era o maldito roteiro de Steven que estava lá também. Aquele canalha tinha mexido nos meus arquivos do computador. De algum modo, ele conseguiu quebrar a minha senha de usuário. Tentei me defender ao máximo, mas não teve jeito e fui demitido. Quando estava arrumando minhas coisas para ir embora, o diretor, ainda para me humilhar na frente dos meus colegas, joga dentro da caixa onde eu estava arrumando as minhas coisas o storyboard do episódio bizarro. E ainda diz que qualquer um que pensasse em fazer alguma gracinha como eu seria demitido na hora. Saí de lá furioso e cheguei derrotado em casa. Chorei muito, mas não de tristeza, e sim de raiva. Era muito injusto o que aconteceu comigo. Depois de 3 horas de choradeira e enchendo a cara, eu estava zonzo e quase não conseguia parar em pé. Sentei no sofá e acabei pegando o storyboard para ler. Mesmo bêbado, eu consegui ler e entender aquilo. Porém, apenas no outro dia, depois de umas 12 horas de sono, que eu assimilei o que tinha lido naquele papel. Começava com o nome do episódio em uma tela preta: A Morte de Gumball. Depois, as próximas cenas são Gumball e Darwin em sua casa com a máquina de teletransporte. Os garotos pedem para Anaís testar a máquina. A coelhinha entra por uma cápsula e sai pela outra, totalmente invertida. É como se o lado de dentro tivesse trocado com o lado de fora. É horrível vê-la em carne viva com seus órgãos dependurados em seu corpo. Depois, eles conseguem fazer Ricardo e Nicole entrar cada um em uma cápsula. Eles entram sorrindo e quando a máquina faz o teletransporte, ambos saem deformados em estado de pânico, cada um com alguma parte do outro, mas não de maneira cômica e engraçada, e sim de uma forma grotesca. Eles estão com seus crânios deformados,
braços retorcidos, faltando órgãos e pedaços do corpo como boca e orelhas. Era um verdadeiro show de horrores. Mas ainda havia mais. Gumball empurra Darwin para dentro de uma das cápsulas, junto com uma pequena aranha. O peixinho sai do outro lado, parecendo um mutante com 8 pernas e presas. Gumball ri muito e começa a gravar um vídeo com seu celular de Darwin. A família fica extremamente furiosa com Gumball e Darwin. Porém, por Darwin ter sido vítima do teletransporte também, eles acabam deixando ele se juntar ao grupo revoltado, que caminha em direção a Gumball. Gumball tenta argumentar que era tudo uma brincadeira para postar na internet, que dava para voltar ao normal. A família avança em cima dele e seu celular cai no chão. Depois, a cena mostra, pela visão do celular que grava Ricardo, Nicole, Anaís e Darwin, arrancando os membros de Gumball e o gatinho azul gritando até desfalecer. Depois de ter visto o maldito storyboard, entendi que não estava lidando com um sujeito qualquer. Steven só podia ser um psicopata por ter planejado me destruir, tendo escrito aquele roteiro horrendo. Mas para piorar ainda mais, um tempo depois, onde eu já tinha conseguido outro emprego, eu fui visitar meu irmão e meu sobrinho de 8 anos estava assistindo por coincidência O Incrível Mundo de Gumball. E o episódio que estava passando era, pasmem, o meu roteiro original do teletransporte. Aquele primeiro texto que eu escrevi antes de Steven modificá-lo. E para aguçar a minha raiva, no final do episódio, estava lá o nome do roteirista, Steven McCoy. Aquele maldito estagiário conseguiu ficar com meu emprego e ainda roubou minha história. Tentei entrar na justiça, mas perdi o caso. Então, encontrei na internet a única maneira de poder me defender e revelar a verdade sobre tudo o que aconteceu.